e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você: o alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na Junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Olá, seja bem-vindo. 15 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 11ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV. Bom, Rodrigo, amanhã, 11ª sessão ordinária, teremos 6 projetos previstos na ordem do dia. Eu queria começar trazendo 2 projetos que já foram para a ordem do dia de outras sessões, mas foram adiados. O primeiro deles é de autoria do prefeito Celso Florencio, que é do plano diretor. A gente já conversou um pouco aqui semana passada e agora ele está retornando, é isso? Isso, exatamente. Foi adiado na sessão passada, pedido do líder do governo, aqui na Câmara. Enfim, teve uma manifestação aqui também, muito em função aí dessa discussão do plano diretor. Teve uma mobilização também da participação da sociedade aí nessa discussão. O plano diretor é um ordenamento que ele visa planejar a cidade para o longo prazo. Então, você delimita as regiões, as macro-regiões, é um projeto que é formado por vários profissionais, É uma discussão multidisciplinar, passa por arquitetos, engenheiros, geógrafos, sociólogos, economistas, e ele também ouve no verbo, Uhum. Ouvir a participação do povo, das pessoas, o desejo das pessoas no seu dia a dia, as necessidades das pessoas no seu dia a dia, Então, esse projeto é fruto de uma coletividade, de uma discussão coletiva e também de multidisciplinar nas questões profissionais. Acho que muito da questão que envolve essa discussão, o cerne da discussão do plano diretor, pelo menos que a gente vê aqui em Jacareí, está ligada a questões das distinções micro-regionais, ou seja, onde pode construir prédio, onde não pode construir, onde pode construir indústrias, onde não pode construir. Essa delimitação, esse organograma que se cria a partir dos territórios, é um ponto de conflito de interesse. Então, a gente sabe que por mais que haja participação popular, existe um interesse econômico que rege a vida na política. E isso está diretamente envolvido com qualquer plano, com qualquer projeto que tenha uma visão de longo prazo para as cidades. Jacareí não é diferente, e eu acho que esse adiamento levou as pessoas
a participarem mais. Eu acho que é importante, eu acho válido, né? Esse debate democrático, ele tem que ser feito, mesmo que antagônico, e deve ser antagônico mesmo, ele deve ouvir as diferentes posições. E vale lembrar que é a primeira discussão ainda desse projeto, por isso a importância desse debate. O adiamento da semana passada, eu acho que trouxe um pouco ele jogou um pouco de um ar deu uma esfriada um pouco nessas discussões, mas eu acho que ele deve ser retomado, ou seja, esse calor ele deve ser trazido de volta para o plenário amanhã. Vamos ver como é que vai se comportar aí o novo líder do governo. A gente sabe que hoje tem uma reunião, toda terça-feira acontece uma reunião da bancada, né, do prefeito com a sua bancada aqui de vereadores, para tratar dos projetos que vão ser discutidos amanhã. Eu acho importante essa discussão, principalmente amanhã, principalmente no instante da votação das proposituras. Como você falou, são 6 projetos. Então, amanhã o plano diretor, ele é para mim, né, na minha opinião, ele é o mais importante do que está sendo votado esse ano aqui na Câmara até agora, né, dessa legislatura. Então, é um marco, né, aqui para a Câmara, porque haja visto que é um plano diretor, o atual plano diretor ele é de 2003, né, é um plano diretor já ultrapassado, ele necessita ser atualizado, ele precisa ser reformulado, mas é preciso que haja a participação popular, não só a participação popular, mas que esse clamor das pessoas, as necessidades do dia a dia das pessoas, não precisa só estar no papel, pouco importa. É preciso que haja uma efetiva, como é que eu posso dizer, que isso seja colocado em prática, isso é levado em consideração na materialidade, né? Na ação material da vida das pessoas. Colocar só no papel é muito fácil, né? Então, por isso eu acho de extrema importância o debate. É importante que haja o debate, mesmo que contraditório. Por isso contraditório, né? Nesse mesmo sentido. Então, vamos ver como é que vai ser essa discussão amanhã. Espero que não haja um novo adiamento e que esse projeto continue sendo debatido. Até porque tem uma segunda discussão ainda por vir. Exatamente, isso que eu queria comentar, né? A discussão desse projeto acontece em 2 momentos, né? Sim, são dois momentos, são dois processos de votação, e para ser validado, para que a Câmara conceda essa permissão à Prefeitura para atualizar o plano diretor, são necessárias 2 votações com voto da maioria simples dos vereadores, que aí seria aqui na Câmara, no caso, 7 vereadores votando favoravelmente. Bom, Rodrigo, outro projeto que também está voltando para a ordem do dia é o projeto de autoria do vereador Joex Almeida, que a gente também, semana passada, falou um pouquinho dele, né? Que fala sobre shows e espetáculos aqui na cidade, né? Sim, exatamente. O vereador quer proibir que a Prefeitura contrate shows e espetáculos que façam apologia ao crime, ao tráfico de drogas ilícitas, né? É bom sublinhar isso aí, drogas ilícitas, porque droga lícita pode, né? No caso de bebida alcoólica, está tudo permitido. Droga ilícita, já no caso, não pode. Enfim, mas faça uma apologia ao crime, ao uso de drogas, a violência, a discriminação. E são aí aspectos que também na sessão passada comoveram a sociedade, aqui a participação das pessoas ligadas à cultura, no sentido de criar um alerta, né, a respeito desse processo, uma situação aí que ficou, que eles se sentiram, que a sociedade cultural aqui da cidade se sentiu um pouco ameaçada, no sentido de proibir qualquer tipo de manifestação cultural, seja ela que faça apologia ou não, qualquer tipo de coisa, né? Então, também é válido essa discussão, eu acho importante, mas vivemos numa sociedade ainda democrática, né? Então, nada mais justo do que ouvir, e essa manifestação está presente aqui no plenário, porque aqui é o local de debate, aqui é o local que tudo é política. Aqui se faz política, e política é ouvir o contraditório, é ouvir a contradição e é dar voz a essas pessoas. Então, isso é muito importante. O adiamento desse projeto fez com que também essa participação se voltasse, a atenção se voltasse também para esse projeto do vereador.
ele é importante o projeto. Eu acho que é importante assim, a gente debater as coisas. Por mais que tenha pluralidade na manifestação das pessoas, mas isso é importante ser ouvido. As pessoas têm que falar, se é contrários, favoráveis, enfim. O que importa é debater, é expandir o pensamento para tentar chegar num senso comum. É isso que importa. Eu acho que é por isso também que o vereador pediu o adiamento. Acho que o vereador faz isso com um propósito também ele faz isso no propósito mais possível como é que eu vou dizer, da participação e da presença das pessoas nos eventos, enfim, ele não quer talvez, vamos dizer, atrapalhar, né? Ele tá tentando fazer com que haja uma forma de coibir alguns atos que infringam aí até o que ele coloca também no projeto do Código Penal, né? Então, é uma posição válida do vereador, né? É uma posição importante e também agora vamos acompanhar o que vai acontecer na sessão de manhã. Perfeito, Rodrigo. Então, eu peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre a ordem do dia. O escritor Paul Constantinides, o livro de... Desculpa, gente. O escritor Paul Constantinides, o livro de poesia Parábolas de uma Raposa Ensandecida, traz em seus versos reflexões sobre a condição humana carregada de lirismo, ironia e caos. Confira detalhes na reportagem. A poesia tem o poder de transformar emoções e pensamentos em palavras. A obra Parábolas de uma Raposa Ensandecida, escrita por Paul Constantinides, expressa em cada verso uma verdadeira jornada entre a ironia, reflexão e o caos. Não é um livro carinhoso mesmo, assim, não é meu amor, te amo, quero te abraçar. Não tem esse papo, sabe, assim, lírico. Ele é lírico, tem lirismo nele, mas ele não é suave, ele é reflexivo. Além de despertar diferentes sentimentos no leitor, o livro também explora o mundo poético e suas complexidades. Vera Figueiredo, revisora de texto da obra, conta o que mais chamou sua atenção nesse mergulho no universo de Parábolas de uma Raposa Ensandecida. O que eu gostei, especialmente no livro do Paul, foi, assim, eu diria, a coragem dele, né? O arrojo, a questão do experimentalismo. Então, a poesia dele ela é muito experimental. Ele joga muito com os sentidos das palavras, com os sons, ele explora os significados, né, os duplos sentidos das palavras. E me chamou a atenção também que ele trabalha muito com a metalinguagem, a metapoesia. O que seria isso? A poesia que fala da própria poesia, que fala da própria ação de escrever, da própria criatividade do autor. Então, a linguagem, no livro do Paul, ela é usada também para questionar e para brincar com a própria linguagem. O livro recebeu apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e, por isso, é distribuído gratuitamente, assim como explica o autor. Olha, esse livro ele foi agraciado pela PNBA, né, que é AB, quer dizer PNAB, é o Aldir Blanc. Ele não está à venda, eu estou distribuindo eles nos meus lançamentos, gratuitamente. Então, me procurem, tem o nosso site no Instagram, Parábolas de uma Raposa Ensandecida, que lá vai estar informando onde vai ser o próximo lançamento. Mesmo assim, podem mandar uma mensagem. Se alguém estiver interessado, a gente vê como chegar para ela. Entre versos e emoções, cada um dos 72 poemas convidam o leitor a enxergar o mundo com outros olhos. E ao fim de cada página, fica a certeza. Algumas palavras têm o poder de permanecer mesmo depois do ponto final. Mas eu acho assim que um sentimento que não vai aparecer, que o leitor não vai experimentar diante desse livro é a indiferença. Ele não vai ficar indiferente. Não vai ser aquele livro que ele vai folhear, sabe, e vai passar em branco. Alguma experiência verdadeira esse livro vai trazer para quem, né, se aventurar nessa jornada. Cíclicos. Para o jovem, o velho é sombra. Para o velho, o jovem é imprudente. No mundo, regem-se ciclos.
legado dos antigos, prazer dos novos. Quem deu o primeiro passo? Quem moldou a roda? Se o ontem foi melhor, espero que não tenha sido. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, outros 2 projetos inscritos na ordem do dia também são de autoria do prefeito Celso Florencio, né? E o primeiro se diz a respeito da concessão de imóvel. Do que se trata esse projeto? É uma autorização que o prefeito está pedindo para a Câmara para que a Associação Doutores Coloridos faça uso desse imóvel. É um imóvel de 797 metros quadrados que está localizado na rua Los Angeles, no Jardim Califórnia. E no projeto o prefeito está concedendo esse direito de uso real por 90 anos, que é prorrogável por mais de 90 anos, ou seja, 180 anos, para que a Associação Doutores Coloridos possa fazer uso fruto desse imóvel, aí que está aí na rua Los Angeles, lá no Jardim Califórnia. É um projeto, um assunto simples, mas de uso importante aí para a associação, que faz um trabalho importante aqui na cidade com as crianças e com as pessoas que estão, né, internadas, enfim, que passam por morbidades. Bom, e o outro projeto também de autoria do prefeito, né, é o reajuste de vencimento dos servidores públicos da cidade, certo? Isso, exatamente. Aí a gente pode juntar com os 2 projetos da Câmara, que tratam também do reajuste daqui dos servidores e dos secretários municipais. Esse reajuste é o mesmo percentual, válido para todos os servidores, ativos e inativos, pensionistas, secretários municipais e servidores daqui da Câmara. Então, o projeto do prefeito faz o reajuste de 5 pontos, vamos ver aqui qual é o valor, 5,3%, né, arredondando aqui, que é o valor do IPCA acumulado dos últimos 12 meses, para os servidores ativos, pensionistas e inativos da prefeitura, no caso, né? Então, aí nesse caso do prefeito, esse valor, no caso dos servidores ativos e inativos pensionistas, ele é retroativo ao dia 1º de março, né? Já no caso dos professores, aqui do Magistério Municipal, ele é retroativo a partir de 1º de janeiro, assim como para os agentes de combate a endemias, também ele é valor, esse percentual ele vai ser retroativo a 1º de janeiro. Então, vai vir um acumulado para os professores e para os agentes de combate a endemias, já agora no fim do mês, com o projeto aprovado aqui, sancionado pelo prefeito, provavelmente no boletim oficial das próximas sextas-feiras aí. Então, esse valor já vem retroativo a 1º de janeiro. Já para os outros servidores, né, da Câmara, dos secretários municipais, dos servidores ativos, dos pensionistas, dos inativos, a partir de 1º de março. Certo. Então, Rodrigo, a gente dá uma pausa aqui e a gente já retorna a falar mais sobre a ordem do dia. A Faculdade de Tecnologia de Jacareí, a FATEC, está com um período de inscrições para isenção ou redução da taxa do vestibular e inscrição para o processo seletivo abertos. O prazo para solicitar a isenção vai até dia 22 de abril, já as inscrições acontecem ao dia 6 de junho. A instituição oferece os cursos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Geoprocessamento e Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Os interessados que tiverem dúvida no processo podem solicitar informações pelo telefone 3953-7926. Todas as informações sobre o vestibular estão no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Mudando de assunto, o primeiro curso de pós-graduação em palhaçaria hospitalar do Brasil tem alunos de Jacareí e região. Os motivos para a criação de uma especialização tão diferente podem ser conferidos na reportagem. Pós-graduação em palhaçaria hospitalar. Existe isso? A EPA, né, a Escola de Palhaçaria Hospitalar, ela é um projeto que surge de uma necessidade de organizar o conteúdo, a vivência do hospital, o desenvolvimento da palhaçaria para esse âmbito hospitalar. Então, como na verdade muitas pessoas fazem esse trabalho, às vezes de uma forma que não tem tanto conhecimento sobre esse ambiente de prática, a escola vem como uma forma inovadora de trazer um pensamento, uma filosofia mesmo, uma metodologia para esse trabalho ser implementado no hospital de uma forma profissional. O Marcelo trouxe inicialmente uma ideia de escola bem ampla, né, com coisas bem incríveis, e a gente percebeu que
que ia se tornar um desafio fazer pelo MEC por conta de algumas coisas burocráticas mesmo, né, por questão de currículo, formação. Então, a gente percebeu que a EPA, além dela trazer essa provocação, né, para a gente que faz esse trabalho dentro do hospital, ela também traz uma provocação para os nossos grandes artistas e para pessoas que trabalham com a arte de também estarem estudando, se desenvolvendo. O primeiro curso de palhaçaria hospitalar do Brasil começou em outubro do ano passado e as aulas acontecem online e presenciais em Curitiba. Em parceria com a PUC, o curso, que existe através da Lei de Incentivo à Cultura, selecionou 25 alunos de todo o país através de edital. A proposta é a gente ser reconhecido como promotores de saúde, porque a gente sabe da potência que tem o riso, da potência terapêutica que tem o humor, o quanto ele subverte esse lugar de vulnerabilidade do paciente e o quanto ele contribui para o atendimento, né? Pensando logicamente num atendimento em saúde integral, né? Então, por mais que ele receba um suporte psicológico, um atendimento médico, né? O palhaço vem numa desconstrução dessas hierarquias nesse ambiente, trazendo uma identificação, como se o palhaço falasse, é como se o paciente falasse, poxa, mas aqui não é lugar de palhaço, mas aqui também não é o meu lugar. E tem alunos aqui da nossa região. Jacareí. Você não vai de lá, vamos Jacareí. Nós fomos acompanhar 2 alunas em um hospital da região. Deu para perceber que o ambiente realmente muda diante dessas profissionais de saúde diferenciadas que estão aqui. A gente ainda tinha uma percepção da sociedade de que o palhaço ele levava alegria, entretenimento, vai levar esperança, amor. Sim, o palhaço leva isso, mas o palhaço ele também leva outras coisas como vínculos, relações. Ele pode ser uma ferramenta de promoção de saúde e humanização dentro do hospital. E aí, quando a gente foi percebendo esse lugar, né, do palhaço e foi tendo pesquisas, estudos, não só aqui, mas no mundo inteiro sobre isso, a gente começou a ver essa possibilidade, né, de uma pós-graduação de palhaçaria hospitalar. A gente tem trabalhado com a figura do palhaço nos hospitais já há vários anos, mas agora está entendendo melhor, é como se tivesse trabalhado bastante a prática e agora está encaixando o que é que isso significa. Quem é essa figura dentro do hospital? Qual a potência que ela pode ter na realização desse trabalho, não só do trabalho artístico, mas também de um viés científico, porque nós estamos inseridos num ambiente que é científico. Então, entender um pouco desse ambiente, entender um pouco da necessidade desse ambiente para ser realmente útil a ele. Mas olha, não é só bagunça, não. Esse barulho nossa, gente, já não é Cecília, a gente não quer acordar a Cecília, né? Qual que é a importância de ter um trabalho de palhaçaria hospitalar aqui no hospital? A própria recuperação dos pacientes, que pode ser intensificada através do poder, do riso, da alegria, que são fatores que às vezes são tão eficazes quanto o tratamento ali dos medicamentos. O meu grande compromisso vai ser retribuir isso, né? Talvez em forma de artigos, mas certamente isso já tem acontecido também replicando o que eu tenho visto. Sem dúvidas, é uma iniciativa muito importante para os pacientes. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, para a gente encerrar nossa conversa aqui sobre a sessão de amanhã, teremos o uso da tribuna livre? Sim, exatamente sobre o tema que a gente estava acompanhando aqui na reportagem, né? E também tem a ver com o projeto da concessão do imóvel que a gente também colocou, que estava na ordem do dia, né? Que é o fundador, aí, o coordenador da Associação Doutores Coloridos, o João Gonçalves da Consolação. Ele vai fazer o uso da tribuna livre para abordar esse tema da importância desse projeto, né, que concede o direito de uso desse imóvel para a associação, para dar continuidade a esse trabalho que a gente acabou de mostrar aqui na reportagem, né, que é um trabalho belíssimo,
né, que leva alegria nesse ambiente, muitas vezes, de dor, né, de perda de força de ânimo. Então, é um trabalho de saúde fundamental para essas pessoas acamadas. É muito importante, muito bonito esse trabalho que eles fazem. Bom, Rodrigo, então eu agradeço a sua participação e espero semana que vem para a gente conversar mais sobre a ordem do dia. Eu te agradeço, Eduardo. Obrigado a todos e bom dia e até a próxima semana. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber mais sobre o trabalho dos vereadores e sobre a Via Oeste que liga Jacareí a São José dos Campos. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Silfarne, do Cidade Salvador, do PL, comentou o projeto de Paulinho dos Condutores, do Podemos, que obriga que os campos esportivos de uso público de Jacareí tenham água potável aos usuários. Confira. Aqui o Paulinho, né, pelo projeto. Esse projeto aí vai ser muito bom aí para a população, né? Os pessoal que utiliza a quadra de esporte, futebol, mas também, gente, as pessoas têm que se conscientizar, por quê? Inclusive o Paulinho citou agora o campo do Cidade Salvador, inclusive a gente está reformando, né, com uma emenda de 300 mil que o nosso deputado federal Márcio Alvino mandou para a gente.
mesmo quando eu não era vereador ainda. Então, foi destinado aí 300 mil para a reforma do campo do Jardim Santa Marina, que inclusive lá já existe água, né? Mas é o que eu falo para vocês, a população, né? Os vândalos, vamos dizer assim, né? Porque a população mesmo, eles querem utilizar essa área, não quebrar. Igual, o bebedouro lá está todo destruído. Inclusive, já até solicitei um bebedouro para esse campo de futebol. E, inclusive, também no Parque Linear, que fica em frente ao campo de futebol. O meu voto é favorável. Já o vereador Gabriel Belém, do PSB, falou sobre um pedido de informações de sua autoria, onde pergunta sobre o contrato da prefeitura com a empresa ambiental. O parlamentar disse que recebeu denúncias. Acompanhe. Nós recebemos no nosso gabinete denúncias alarmantes sobre a concessão da ambiental. A gente recebeu imagem de banco mantido no caminhão por meio de um pedaço de pau. A gente recebeu denúncias de caminhões alugados, o que é um descumprimento gravíssimo ao contrato de concessão, porque os bens da concessão são reversíveis, ou seja, os caminhões da ambiental vão voltar para a prefeitura e não tem como um caminhão da prefeitura ser alugado. Dentre outras inúmeras irregularidades que essa concessão está cometendo. O prefeito prometeu e acredito que esteja cumprindo, uma comissão para avaliar a caducidade do contrato da ambiental, mas a gente não tem nenhuma notícia até agora. Eu acho que é prudente por parte do Poder Executivo informar a Câmara dos Vereadores sobre o estágio dos trabalhos. E eu queria também lembrar a todos os meus colegas aqui que existe hoje um requerimento para a instauração de uma CPI da ambiental. O trabalho do Poder Executivo não anula o trabalho do Poder Legislativo, eles podem ser concomitantes. E é muito importante que o Poder Legislativo exerça seu trabalho e sua função constitucional de fiscalização. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. O Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região deu início a inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para hospitalidade e gastronomia. As capacitações serão realizadas em São José dos Campos, Campos do Jordão e Jacareí. Ao todo serão disponibilizados 150 vagas, sendo 50 vagas para cada curso. Em Jacareí, os cursos serão realizados nos dias 2 e 3 de junho no Hotel Ibis, na rua Tiradentes, número 299 Centro. As inscrições podem ser realizadas através do site senhores.com.br. Mudando de assunto, uma alteração no projeto de ligação viária entre a Avenida Davilino, em Jacareí, e a Via Oeste, em São José dos Campos, está gerando protesto dos moradores do Parque Meia Lua. Diante das reclamações, o vereador Gabriel Belém cobrou explicações da Prefeitura sobre as mudanças realizadas no projeto. Confira a seguir. No dia 15 de março, as prefeituras de Jacareí e São José dos Campos inauguraram uma nova ligação viária entre as duas cidades. A Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, em Jacareí, agora tem conexão direta com a Via Oeste de São José. A obra cria uma alternativa para as 25 mil pessoas que circulam diariamente entre os municípios. Mas a obra entregue não agradou a todos. Moradores do distrito do Parque Meia Lua e região demonstraram insatisfação com a retirada de uma rotatória que estava prevista no projeto original. Com base nessas reclamações, o vereador Gabriel Belém protocolou um pedido de informações à Prefeitura questionando os motivos das alterações no projeto e solicitando esclarecimentos sobre a retirada da rotatória prevista inicialmente. A gente recebeu várias denúncias de moradores do Parque Meia Lua se queixando sobre a falta da rotatória que havia sido prometida no início do projeto, que iria ligar o bairro à ligação com a Via Oeste em São José dos Campos. E a gente foi averiguar pessoalmente, lá presencialmente, e no momento que a gente chegou, eles estavam quebrando a calçada, onde foi construído o parque semafórico, que vai substituir essa rotatória que havia sido prometida. Os moradores do Parque Meia Lua iam ter acesso direto a São José dos Campos, iam ter acesso direto a Dutra, iam ter um acesso facilitado a Jacareí, e agora, por exemplo, para que os moradores cheguem em certos pontos de Jacareí, em determinados pontos de São José dos Campos, eles têm que dar uma volta no Atacadão, enfim, piorou bastante a situação dos moradores ali do bairro, que esperavam essa obra como um grande avanço ali para a região, né, em questões de mobilidade. Uma região que sempre esteve na beira da rodovia e que não foi contemplada por essa obra tão importante. Em resposta ao pedido do vereador,
a Prefeitura informou que as mudanças no projeto aconteceram devido a uma requisição da concessionária CCR Rio-São Paulo, responsável pela expansão da rodovia Presidente Dutra. Ainda segundo a Prefeitura, uma alternativa de acesso para os moradores da região foi entregue no mesmo dia da inauguração da nova ligação. Paulo César, morador do bairro Parque Meia Lua, critica a solução apresentada pela Prefeitura. Segundo ele, o novo parque semafórico instalado como alternativa à rotatória é confuso e pode aumentar o risco de acidentes na via. Precisamos da rotatória por quê? Porque o pessoal está vindo de Jacareí, sentido bairro, eles estão entrando na contramão, estão confusos, então assim, não estão entendendo a sinalização e isso pode provocar acidente. Então a gente está pensando assim, no próximo, né? Que isso aí pode ocorrer uma fatalidade e depois assim, vamos fazer depois que acontecer. Não é fazer depois que acontecer. A gente tem que fazer agora, a gente tem que correr agora. Por isso que a gente está aqui, a prol dos moradores, para poder ver essa melhoria, para depois não ter que estar reclamando, falando assim, nossa, eu deveria ter falado, eu deveria ter procurado alguém. Não, depois que acontecer é tarde. Durante as gravações, a equipe da TV Câmara flagrou o motorista entrando na contramão de forma acidental. O condutor foi prontamente orientado pelos agentes de mobilidade sobre o trajeto correto a ser seguido. Por isso que a gente está brigando para poder ter essa rotatória. Ia ter, no papel tinha, conforme ele teve a explicação do prefeito, da CCR, que pegou parte dela ali, então cancelaram a rotatória. E aí teve que fazer um improviso. Então isso aqui foi feito no improviso, só que um improviso que não foi estudado. Então precisa estudar para poder melhorar. Os grandes problemas da Prefeitura têm sido justamente a articulação política. A gente teve no ano passado a frustração de vários repasses do governo federal, do governo estadual para a Prefeitura, justamente por falta de articulação política. E agora a gente tem essa questão com a CCR também por falta de articulação política com a concessionária, né? Isso já deveria estar sendo tratado com a concessionária há muito tempo. É papel da Secretaria de Mobilidade Urbana fazer esse meio campo aí entre a cidade e a concessionária. Isso não foi feito. Em contato com a equipe de reportagem, a Prefeitura não quis dar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais! Vacina é pra vida toda, por isso não caia em fake news.